Este é o podcast A Máquina no Espelho e eu sou Roberto Francisco de Souza. Nossa missão é discutir os temas mais provocantes da inovação em todos os setores da sociedade e avaliar seus impactos em nossas vidas. Hoje recebo Sérgio Araújo Teixeira, economista, consultor em gestão de grandes empresas pelo Brasil. Nosso bate-papo vai rolar em torno do tema Depois da pandemia, devemos inovar em inovação? Sérgio, seja bem-vindo, fique à vontade para esse nosso papo descontraído, que nós vamos ter pela próxima 1 hora. E eu começo já jogando a bola para você, pedindo para que você fale um pouco sobre a sua trajetória profissional, o que te trouxe até aqui. Já deixo a dica para o leitor que eu e Sérgio trabalhamos juntos, né, por um bom tempo, no início das nossas carreiras, eu diria. Eu um pouco mais novo que o Sérgio, mas aprendi muito com ele ao longo desses anos, né? Espero que o leitor possa aproveitar um pouco aí do conhecimento do Sérgio. Então, a bola é sua, seja bem-vindo, vamos falar um pouquinho de você. Bom, Alberto, eu vou estar aqui com você, né, com vocês. A minha trajetória você já conhece grande parte dela. Algumas vezes nós até fizemos coisas juntos, antes e até mais recente, né? Tentando fazer. Eu tenho... A minha formação é em economia, né? E a experiência profissional. É uma experiência... Ela começou no mercado financeiro, né? Depois eu fui para uma grande empresa na área de siderurgia, né? Iniciando na área de projetos da expansão, né? Depois fui para a parte de planejamento estratégico, né? Aí, mais tarde, no processo de privatização dessa empresa, né? Foi um processo longo depois eu me dediquei, eu assumi uma coordenação geral do sistema da qualidade, que era um modelo de qualidade total, né? Que é um modelo de gestão, que foi um dos grandes aprendizados que eu tive na vida, foi trabalhando com esse modelo de gestão de qualidade total. Isso foi na década dos anos 1990, né? E quando eu saí dessa organização, depois de mais de 20 anos na organização, né, passei a prestar serviço de consultoria, né, consultoria na área de gestão, incluindo as áreas de planejamento, né, organização e com viés em recursos humanos, né? Eu chamo isso tudo de desenvolvimento organizacional, tá? E a partir daí comecei a trabalhar em várias organizações. Está sem som. Camila, vamos ter que editar esse trecho, Marcelo. O microfone fechou acidentalmente, tá? Então nós vamos ter que fazer a edição aqui do trecho, tá? Eu vou repetir a primeira pergunta para o Sérgio, em 3, em 2, em 1. Continuando. Sérgio, recentemente você me mandou um artigo intitulado Inovação e Mudança de Cultura, né? Um artigo bastante provocante, que eu acho que resume um pouco de tudo que você falou dessa sua trajetória e de como é que isso cruza com a questão da inovação, especialmente com a questão dos recursos humanos. Eu vou fazer aquela brincadeira de criança com você, de completar, né?
E vou dizer para o nosso ouvinte como é que o seu artigo começa e você completa, tá? Você diz assim: no princípio, Deus criou o céu e a terra. Gênesis 1:1, 2:4. Sérgio, o que isso tem a ver com a inovação? Bom, essa é a primeira grande inovação, né? Antigamente não se usava o termo de disrupção, né? Mas essa foi a primeira inovação. No início era o caos, não existia nada, Deus criou o mundo, foi o primeiro, vamos falar assim, dentro de um processo de design, né, design sprint, que é aquele processo de inovação que você trabalha com um ciclo de 5 dias, né? Esse durou um pouquinho mais, durou 6 dias. Então, eu falo que é o primeiro design de sprint que teve, né? Porque quando Deus criou isso, né? E ao colocar naquele momento, ele colocou o que eles chamam de MVP, né? Quer dizer, é um produto mínimo viável, que é um produto que você coloca para teste, né? Porque na inovação acontece muito aquelas coisas. Ela é criada, né? E às vezes você não sabe para quê, né? Qual vai ser o destino dela, em que ela vai ser usada, né? E com o mundo aconteceu isso. Deus criou e não sabia o que fazer com ele. E aí deixou por conta da gente agora, né? Dos homens, e ir aperfeiçoando e criando outras inovações e aperfeiçoando o produto. Ô Sérgio, e seguindo justamente o raciocínio do seu artigo, a provocação que vem em seguida é o seguinte: bom, Deus estava meio que sozinho, né, nessa história, então ele não tinha ninguém para dizer para ele que ele era mais ou menos inovador, né? Né? Ele teve lá uns probleminhas com Adão e Eva, mas a Mas questão foi é, depois. mal comparando, né, mal comparando, o tema da inovação, você diz aí no seu artigo, começa a ser uma ameaça ao status quo. Na nossa empresa, na Cucac, a gente sempre diz que em projetos de inovação, especialmente com o que a gente mais trabalha, inteligência artificial, a gente sempre tem o detrator profissional, né? O famoso não vi, não comi e não gosto, né? Aquele que diz que nada vai dar certo. E aí você faz um contraponto entre isso se tornar uma espécie de status quo nas empresas, mas também se tornar uma oportunidade para todos, tá? Eu queria que você falasse sobre a oportunidade para todos. É, a oportunidade para todos, porque seria mais ou menos o seguinte: todo mundo tem capacidade de inovar, tá? Talvez não há uma inovação, né, radical, né, essa chamada disruptiva ou radical, mas a inovação incremental, ela é possível, todo mundo é capaz de fazê-lo. Tá? Então, em algumas organizações, quando ela vê uma inovação feita pelo concorrente, que para ela é uma ameaça. Tá? Mas também pode ser, ela pode criar e sair na frente também. Tá? Nesse sentido que você coloca uma oportunidade para todos. Mas a Isso. pergunta que eu te Ela faço, está aberta. as pessoas estão agarrando essa oportunidade e agora, gravadas por essa condição de pandemia, a gente vê em vários setores, quando eu digo a gente, eu me refiro ao meu time, na empresa, na Cucac, a gente vê em vários setores, alguns setores serem muito surpreendidos, né? Alguns Sim, tiveram que mudar, por exemplo, nas cadeias de varejo, virar a bandeira para o e-commerce em 15 dias, para não exatamente. perder receita. Outros, no setor de educação, que tinham grandes receitas com eventos presenciais, tiveram que se reinventar. Esse tipo de oportunidade, você acha que é boa ou era melhor que fosse algo mais pensado, algo que eu pudesse planejar? Como é que você vê aí esse impacto? Se é que tem alguma coisa positiva nessa pandemia, como é que você vê esse impacto? Na realidade, isso foi inevitável, né? Quer dizer, a partir disso aí, né, forçou um processo de inovação nas organizações. Aquilo que estava sendo pensado, guardado para depois, né, principalmente essa parte do e-commerce, né, que muita gente fala assim: eu vou fazer, mas não vou fazer agora, vou esperar um tempo. Né? E o tempo chegou. Mas o tempo tendo chegado, né, você acha que é tempo suficiente para as organizações mudarem? Ou, na sua avaliação, sobretudo como consultor de grandes empresas, elas vão dar conta? Olha,
Roberto, se vai dar conta ou se não vai dar conta, isso aí só o tempo vai dizer, tá? Mas o que a gente está vendo nas organizações, né, é que elas estão uma procura quase que frenética por inovação. Às vezes nem sabem em que, mas é inovar. Então a gente está vendo entrar nas organizações, né, esse discurso de inovação. Tá? Esse, inclusive, é um dos motivos do arquivo que eu coloquei, né? Isso é um caso quase que, vamos dizer assim, real, né? A organização que colocou no seu discurso, tá fazendo o Rembrandt, né? E entra a questão de cultura, entrou a questão de cultura, e ao entrar em questão de cultura, eles entraram com princípios, tá? E dentro de um dos princípios colocados foi a inovação, né? Isso está acontecendo, as organizações estão colocando esses princípios no discurso, mas eu acho que elas não têm uma consciência das implicações desse discurso. Tá? Mas que todo mundo está falando em inovação, tá, virou uma febre. Sérgio, o leitor já nos ouviu dizer aqui que boa parte da sua carreira você trabalhou depois do ciclo da qualidade, na década de 90, você vem trabalhar muito com RH, muito com gente, né? Sim. E nós vimos agora na pandemia algumas classes, em particular, por exemplo, de professores, se viram diante dessa situação que nós acabamos de citar. Não a sua opção é inovar ou inovar, né? Não tem jeito. Mas Exatamente. muitos deles, e isso está espalhado para quem quiser ver pela internet, um monte de depoimentos de professores que mais ou menos dizendo, especialmente no início da pandemia, dizendo, eu estou doido para isso acabar, para voltar para a sala de aula, enfim. A minha experiência de inovação, né, a nossa empresa faz isso de forma quase no seu DNA, né? A minha experiência de inovação mostra, especialmente a nossa experiência em 2000, 2001, portanto já há 20 anos, né? 20 não, 30 anos, 30? 20, desculpe aí o ouvinte, 20 anos, né? A gente viu que num determinado momento não dava para fazer omelete sem quebrar ovo, tá? O professor, por exemplo, e essa é a pergunta, e aí você pode fazer comparações com outras carreiras também, mas o professor, você acha que ele é capaz de se transformar, ou a maioria deles é capaz de se transformar, ou nós vamos precisar de uma nova geração de profissionais para realmente produzir inovação significativa nos mais diversos setores da economia? Dá para fazer um omelete sem quebrar o ovo, sem trocar a sua equipe? Olha, essa é uma das questões que eu considero críticas na questão de inovação, né? Principalmente nas organizações. Porque existem, pelo menos o que a autora coloca, né, que existem dois tipos de mindset, tá? São dois tipos de mentalidades, tá? Básicos. Tá? E um tipo de mentalidade é chamado mentalidade mindset fixo, que é aquele que é resistente à mudança. Tudo é difícil, tudo é problema e resiste à mudança. O outro mindset é o que é chamado de crescimento, né? Ou de aprendizado, que as pessoas que são abertas, lidam bem com feedback, com essas, né? E estão sempre querendo aprender e não esperam né, que sejam que alguém peça para eles aprender. Estão sempre em busca do aprendizado e do crescimento. Então, em toda classe, aí a gente pode colocar professores, engenheiros, economistas, administradores, existe essa categoria de pessoas. Tá? Então, hoje, as organizações, no seu processo seletivo, né, que a gente está falando aí para quem está vindo, né, entrando, e não para quem já está, principalmente quem já é, vamos dizer assim, concursado, né?
esse processo seletivo, ele deveria olhar esses aspectos em função da atividade que a pessoa vai desempenhar dentro da empresa, dentro da organização. Tá? Porque isso é vital. Isso aí são atitudes, vão definir as atitudes e comportamento das pessoas. Mas você estenderia isso também, porque você fala, aquele que está vindo, eu tenho que olhar essa característica, né? E aí a gente vai chegar lá nas competências do século XXI, né? Mas e quem está lá? Como é que ele transforma essas características? É claro que tem essa realidade, Sérgio, é fazer ou fazer. Estamos no meio da pandemia, tem que inovar, mas em algum momento, no seu artigo, é muito interessante esse trecho, me chamou a atenção, você diz textualmente, eu vou transcrever aqui para o nosso leitor, desculpe a cola, tá? Fica aquela sensação desconfortável quando o avaliado, no caso, o nosso colaborador, né, de quem nós estamos falando, finge ter atitudes e comportamentos inovadores e a organização finge acreditar no que ele diz. Né? Quer dizer, para aquele que já está na organização, você realmente acredita que dá para fingir? E você realmente acredita que a organização está disposta a finge que trabalha, que eu finge que te pago, alguma coisa nessa linha? O contexto desse trecho, né, ele está associado à questão de quando se coloca a inovação como um elemento, como um dos princípios da organização, né, ou como uma das competências da organização. Se coloca ele como um conjunto de competências, que é muito comum as organizações inserirem no seu perfil de competências, tanto a liderança como os profissionais, né, colocar inovação. Isso está muito comum hoje. Né? Bom, qual que é a consequência disso em termos de instrumentos organizacionais? É que se você coloca no perfil de competências, isso depois vai ser avaliado dentro do processo de gestão de desempenho. Né? O processo de gestão de desempenho tradicional, você tem você tem as competências e você tem os resultados, as metas. Você faz essa combinação disso aí, né? E você para avaliar. Então, quando você coloca isso na organização, como tem acontecido, sem que ela explicite exatamente o que ela entende como inovação, né? Qual que é esse escopo, né? Porque você tem variáveis ou variações em relação ao tema, né? E só coloca um enunciado bem elaborado do que ela pretende, o que ela assim, o que ela fala em termos de inovação, na hora de avaliar, você não tem evidências. Então, os processos de avaliação de desempenho, eles estão muito nessa linha hoje, ainda hoje, tá? Isso para todas as competências, não somente inovação. Né? A ênfase foi dada aí em inovação porque nós estamos com o tema de inovação, mas isso acontece em praticamente todas as competências. Tá? Elas são colocadas, vem para o discurso, esse discurso isso são elementos que formatam a cultura da organização, mas elas não são suficientemente explicitadas para que se crie evidências. Tá? Porque para você avaliar, você tinha que ser com base em evidência. Então você pergunta o cara assim, você é inovador? O outro fala assim, eu acho que ele é inovador, mas não tem nenhuma evidência. Tá? Porque, primeiro, que não se sabe exatamente o que é inovação. Porque nós podemos estar falando para alguém a inovação pode estar no conjunto das inovações incrementais. Tá? Que é muito na linha da melhoria. A melhoria ela tem um foco no problema. Né? Existe um problema, você vai trabalhar aquele problema. Né? Você pode inovar ou você pode fazer um benchmark. Né? Ô Sérgio, deixa eu aproveitar essa carona com você, explorando o trecho seguinte do seu artigo. Você não cita Schumpeter no artigo, mas eu queria citá-lo, porque ele fala da famosa destruição criativa do capitalismo, né? E isso veio, especialmente a partir da Revolução Industrial,
a gente consegue observar claramente uma substituição de funções na sociedade, né? Eu destruo funções, eu destruo valores, mas porque eu destruí esses valores, eu crio outros valores, outras funções, outras formas de trabalho. E logo em seguida, você fala dos diversos tipos que você acabou de citar aí, dos tipos de inovação incremental, inovação em produto, em processo, etc, etc. Mas, juntando esses dois conceitos da destruição, a primeira pergunta, tem se falado demais, e especialmente nessa última década, né, de que há um risco enorme de que essas inovações que nós estamos convivendo com elas, eu sei que não é do seu ramo, mas recentemente, há coisa de 2 semanas, na inteligência artificial ocorreu algo muito relevante, que é o lançamento de uma API chamada GPT-3. Eu vou falar disso num outro podcast à frente. Essas inovações podem não dar espaço para que essa destruição se torne de fato ou se mantenha sendo criativa. Como é que você vê isso, especialmente para a grande empresa? Porque logo em seguida, a segunda pergunta que eu quero fazer nesse tema tem a ver com a startup. Então, focando na grande empresa, dá para essa destruição ser de fato criativa e oferecer a essa grande empresa novas oportunidades? Olha, a grande empresa, isso é uma grande dificuldade, porque a gente está acostumado com grandes empresas aqui, são empresas de processos, né, estruturados, são indústrias principalmente, né? Então, a visão em relação à indústria é muito diferente, né? A inovação na indústria é muito diferente na inovação em serviço, no startup, né? Então, são coisas assim, bastante diferentes. Em primeiro momento, você fala assim, bom, não tem nem, eu vou pegar uma mineração, não tem espaço para inovar numa mineração, mas vai depender do que você entende como inovação. Tá? Uma inovação disruptiva, né, radical na mineração, talvez seja muito difícil. Tá? Mas a incremental, ela existe espaço para ela em todas as organizações. Tá? A gente está vendo hoje as organizações criarem né, os laboratórios, labs, né, de inovação. Certo. Tá? Isso aí, assim, eu até vejo que isso um pouco me lembra muito a questão dos programas de qualidade, tá? Que você tinha as equipes de melhoria. Tá? Eu até desconfio, eu não conheço o funcionamento dessas organizações, eu até desconfio que esses labs, na realidade, são programas de melhoria. Tá? Eu posso te dizer que os que eu conheci eram nada mais apesar que de programas de todo o melhoria. marketing dele. Apesar de todo o marketing, você tocou num ponto importante. E você cita isso no seu artigo, né? As organizações meio que enfiam a palavra inovação a fórceps nas suas crenças, nos seus valores, nas propagandas, né? Enfiam isso lá a fórceps, mas de fato não são inovadoras, né? É pouco mais que melhoria de processo. A maioria é melhoria de processo, que é a inovação incremental. Tá na incremental, não é a radical, não é que todo mundo fala, que quando você está falando no startup, você não está falando na melhoria, você não está falando na melhoria, tá? Você está falando mais no disruptivo. Né? Pois é, Sérgio, mas aí continuando nessa linha e pensando na tal destruição criativa, eu tenho uma definição muito particular de inovação e que, óbvio, vai para o campo do disruptivo, tá? Eu costumo dizer o seguinte, inovação é pensar o mundo sem o que você é e o que você faz. Eu me refiro, essa frase ela tem o propósito de provocar, não tenha dúvida, porque ela meio que diz assim, o resto não é inovação, é melhoria de processo. Eu até costumo completar assim, tá? Na verdade é inovação incremental, mas é que eu quero ser chato mesmo. Né? E a provocação aqui é a seguinte, nós vimos, por exemplo, na indústria do táxi, né, o Uber fazer uma confusão miserável, né? Recentemente, com a pandemia, nós vimos na indústria, já era um fenômeno, e com a pandemia, o setor de alimentação também se viu diante
de organizações como Uber Eats, como Isso. iFood, e agora os próprios entregadores tentando se cotizar para montar seu próprio aplicativo, né? E isso tem mais relevância do que o próprio restaurante, porque sem isso não tem entrega, né? Quando eu olho para a indústria, ou pelo menos para aqueles setores da economia, você citou a mineração, onde parece ter menos espaço, né, para melhoria, eu fico pensando, por exemplo, vamos exagerar, na mineração. Se eu tiver um novo material que reduza o consumo de aço, por exemplo, e isso aconteça de forma disruptiva, eu posso quebrar todo um setor. E, de novo, eu estou sendo provocativo Pode. intencionalmente. Tá? A minha pergunta é: eu também passei a dizer isso. Depois que ocorreu a pandemia, eu comecei a falar assim: olha, impossível não existe mais. Então não vem me falar que as coisas são impossíveis, porque não existe isso mais. Né? Essas empresas estão realmente tratando do impossível e definindo como impossível disrupções importantes nas suas cadeias? Elas estão preocupadas com Não, isso, na sua opinião? não, eu não percebo isso, tá? Até mesmo que é muito difícil você fazer algo disruptivo dentro da sua organização normal, ok? Dentro da sua organização tradicional. É praticamente impossível. Tá? Por isso que muitos estão fazendo o seguinte: ao invés de ter equipe própria, tá? Eles, vamos dizer, terceirizam a inovação. Tá? Compram startup, tá? Encomendam para startup, montam estruturas próprias. Tá? Porque o que acontece com isso? Tem um grande pensador, né, na parte de estratégia, né, o Clayton Christensen, lá de Harvard. Certo. Tá? Ele tem que ter o autor daquele O Dilema da Inovação, que é um livro clássico aí nessa linha, né? Ele diz o seguinte, que essas coisas são muito difíceis de acontecerem dentro das organizações, e se você conduzir uma mudança, né, disruptiva com a sua rotina, com seus processos. E ele até fala o seguinte: olha, ele sugere a utilização de um modelinho dele, né, que chama de RPV, para avaliação. O RPV, o R é de recursos, né, o P é de processos e V é de valores. Tá? O que é isso? Então, você tem isso vale também no caso de fusão, porque às vezes, né, ou aquisição, porque às vezes você compra uma empresa e leva ela para dentro. Tá? E você compra junto com a inovação, você vai com a empresa e leva para dentro do seu negócio. Então, quando você analisa os dois negócios, vamos dizer assim, quando você analisa pelo lado do recurso, você tem recursos financeiros e recursos de pessoas, competências. Eles podem competir. Né? O recurso financeiro, quando você está numa linha de um projeto de inovação, que é uma coisa, inclusive, de risco, né? O recurso dele vai competir com o seu portfólio normal, né, de produto, com seus tipos de investimento. E vai perder. Tá? Porque você vai preservar o seu negócio funcionando. Tá? Entendo. E aí, então, isso é o P. Não, é o R que eu chamo, do RPV, né, de recurso. Por outro lado, você tem que analisar também os processos. Os processos são muito distintos. Tá? Você pega, por exemplo, você tem uma dificuldade hoje. Você pegar uma área de TI para gerar uma inovação. Não vai fazer. Porque o processo de TI tradicional, ele tem todos os seus protocolos. Tá? Ele tem as filas,
ele tem, tem estudo. E a inovação não tem isso. O processo de inovar é outro. Então, em termos de processo, vai haver conflitos. Tá? E o valor, que chamamos de valor, os valores são as regras de tomada de decisão. Você toma decisão de forma diferente quando você está num ambiente de inovação. Tá? O seu ritmo a velocidade da tomada de decisão e os critérios de avaliação da decisão são muito diferentes. Né? Você vai avaliar, por exemplo, no tradicional, você avalia, né, pelas regras tradicionais da administração, que você usa o retorno sobre investimento. Tudo. Na inovação, como é que você vai avaliar o retorno sobre investimento de algo que você não conhece, do mercado que você não sabe se existe? Entendo. Então, esses são os dilemas que tem. Então, ele até sugere o seguinte, olha, em função da natureza da inovação, você tem que decidir entre fazer isso funcionalmente, né, com a sua estrutura funcional, se, por exemplo, a inovação incremental, você faz ela tranquilamente no funcional. Tá? Mas a que gera uma disrupção, uma mudança maior, você não faz ela no funcional. Aí você tem que optar, ou fazer, né, com estrutura separada, independente, né, ou fazer, né, no outra empresa fora. Sérgio, isso que você colocou agora me leva a uma reflexão muito importante, que é a seguinte: se nós observarmos as grandes empresas que fizeram, que são conhecidas por grandes inovações, a Apple, por exemplo, né, para citar um caso, em geral a gente encontra nessas empresas líderes que meio que arrastaram a empresa atrás de si, né? Eles eram quase a própria marca, eram ícones, né? No seu artigo você fala sobre obediência, né? Você faz uma reflexão sobre, que eu estou resumindo aqui de uma forma até muito superficial, em razão do tempo, sobre a necessidade que haja uma espécie de desobediência organizada, eu não sei se eu posso chamar assim, para que a inovação realmente possa ocorrer. Então nós temos duas coisas, se eu estiver certo aqui na interpretação. De um lado, esse líder que arrasta todo mundo atrás de si, é um líder visionário, ao mesmo tempo um líder apaixonante, que arrasta todo mundo atrás de si para construir um novo produto, um novo mercado, né? E de outro lado, a necessidade de que quem está abaixo dele exerça uma certa, você diz no seu artigo, você não ganha um prêmio Nobel fazendo o que mandam, né? Então você tem que exercer uma certa rebeldia. Como é que equilibra? Primeira pergunta, dá para inovar sem essa figura, sem esse líder? Segunda pergunta, se esse líder existe, como é que fica a relação entre uma pessoa que arrasta a empresa atrás de si e que, portanto, num certo sentido, ele rapidamente precisa de movimentos rápidos e quase orquestrados, e, do outro lado, as pessoas que estão sendo arrastadas por ele têm que exercer essa rebeldia criativa. Como é que fica? Como é que a gente equilibra isso? Pois o papel da liderança ele é preponderante. Ou para ajudar ou para não atrapalhar. Certo? Porque muitas vezes ele é né, ele segura. Se você tiver que perguntar tudo a ele, você não vai fazer. Tá? Essa questão aí chamada rebeldia, desses novos princípios colocados, seria colocado pelo diretor do MIT, né, o Ito, né, ele coloca isso, e cada princípio desse é um capítulo que ele explora, né, e essa frase é dele, né, que você não faz, você não ganha o prêmio Nobel fazendo o que os outros mandam. Né? Mais ou menos isso que ele fala. Tá? Diz o seguinte, que tem hora que você tem que ser rebelde. Rebelde, assim, tem que fazer, você tem que arrumar um mecanismo de contornar algumas coisas. Tá?
Em algumas organizações, elas em si, né, não sei se isso ocorre com frequência, mas tem mecanismo para lidar com isso. Por exemplo, no Google. A Google deixa que um número de horas por semana, cada um faça o projeto que quiser. Projeto pessoal, né, da cabeça dele. Tá? O que eu faço? E ela ganha muito dinheiro com isso. Tá? Ô Sérgio, vamos lá. Um ano atrás, não, mais, fevereiro de 2019, eu tive o prazer de ouvir na Califórnia o Bernard Tyson, então CEO da Kaiser Permanente. Curiosamente, ele muito novo ainda, 60 anos, ele veio a falecer no final do ano de 2019. Mas ele sendo entrevistado pela presidente da IBM, ela faz uma pergunta muito pertinente a ele. Ele falava da transformação da Kaiser Permanente. Para o ouvinte que não conhece, a Kaiser Permanente é um gigante da saúde no mercado americano, né? E ela perguntando a ele sobre o projeto, né, os projetos que estavam em curso na Kaiser Permanente envolvendo tecnologias disruptivas, ela pergunta para ele o que ele achava que o líder, né, no caso o CEO, de uma empresa como aquela, precisava ter para conduzir um projeto como esse. Ele responde duas coisas, mas a primeira delas muito interessante. A primeira ele diz: é preciso ter estômago, né? E a segunda coisa que me chamou muita atenção ele diz: um projeto dessa natureza é um projeto da alta administração, se possível, do CEO, né? Sim. Eu pergunto a você das suas observações em termos de Brasil, né? O nosso CEO está alinhado, em média, com essa visão de que ele não deve delegar a disrupção, delegar a transformação da sua empresa, do seu mercado. Você o vê alinhado com isso, ou ele continua delegando para o cara de marketing, para o cara de TI, essa transformação, porque ele próprio gostaria, como nosso professor aí do início da pandemia, de que tudo voltasse ao normal e ele não tivesse que lidar com isso. Você acha que o Brasil já está amadurecendo nessa direção? Eu não poderia, sabe, Roberto, generalizar isso. Tá? Eu acho que existem, né, aqueles CEOs que assumem esse papel, esse tipo de liderança, essa liderança, né, e coloca a inovação como, né, vamos falar assim, uma estratégia, como parte da estratégia do negócio, né? E você tem aqui, muitos, né, que, que não estão preparados para isso, né? Que trabalham muito naquela questão, né, do comando e controle, tá? Que não é um estilo sugerido, né, indicado, que vai funcionar bem numa estrutura né, que queira a inovação, principalmente as grandes inovações. Né? Então, eu acho assim, acho que a gente tem de tudo nesse mercado. Tá? Então eu emendo aí nessa pergunta, a gente tem de tudo. Também lá, recorrendo ao seu artigo, que eu volto a dizer para o leitor, bem interessante, bastante completo, como um bom resumo do tema, em algum momento você começa a falar da necessidade de que isso seja introduzido nas organizações como uma visão de futuro, né? E aí eu queria te contar... Faça parte da visão do futuro. Faça parte da visão de futuro. Eu queria voltar no tempo um pouquinho, no momento em que nós mesmos na CUCAC passamos por uma grande transformação, 2016, 2015, 2016. O Brasil mergulhava numa crise importante econômica, tá? E apenas, vai me fugir agora o nome de um professor da UNB, que foi naquele período a única pessoa que eu vi dizer algo que eu penso muito fortemente, de que aquela crise econômica estava escondida uma crise tecnológica. Nós que trabalhamos com tecnologia, percebíamos claramente que o Brasil, de 2008, ou mesmo um pouco antes, até 2014, nós vínhamos nos aproximando tecnologicamente do primeiro mundo.
em termos de release de software, utilização de software, algumas coisas no Brasil liderando, inclusive, como movimento do setor bancário, né? E, de repente, quando vem essa crise, a nossa percepção de alguém que trabalha com tecnologia é que a gente começou de novo a se distanciar. Tá? Um dos cenários mais interessantes disso é que a gente começou a perceber que oferecer os softwares com interface em português já não era mais prioridade de grandes organizações, né? Mostrando claramente que o mercado começava a ficar desimportante, acho que a palavra é essa. Tá? Agora nós fomos pegos de novo, né? Eu acho que o Brasil tem essa vocação para ser um avião que aborta a decolagem, né? E de novo fomos pegos com a pandemia dessa forma, nessa situação. A minha pergunta é: você acha que você falou que temos de tudo, né? Temos o CEO inovador, temos uma diversidade muito grande. Eu falei isso tudo para fazer uma pergunta muito simples. Nós temos o suficiente, nós temos massa crítica de empresas e CEOs inovadores que nos permitam pensar que nós vamos superar, não uma crise econômica, mas uma crise tecnológica, esse afastamento tecnológico do mundo com rapidez, na sua opinião? Olha, a questão da parte tecnológica, né, é a velocidade dela, da evolução, né? É muito difícil acompanhar. A gente não consegue acompanhar. Quando você diz a gente, você está falando da gente como indivíduo ou como país, indivíduo, como nação? E como nação, Sérgio? Olha, Roberto, eu vejo que assim, tem muita coisa para caminhar nesse sentido, né? Tem que ter. Se não tem uma política nacional nesse sentido, tá? Você não tem uma política nacional de tecnologia, você não tem de um industrial, você não tem uma, né? Você não tem uma de produtividade, né? Se você tivesse algo nesse sentido, né? Que pudesse canalizar esses esforços, recursos, direcionar, seria mais fácil. Mas eu não vejo isso hoje. Tá? E você acha que isso pode ser compensado por iniciativas que, como você bem disse, eu concordo, há empresas, sim, inovadoras no Brasil, e há CEOs de grandes companhias com essa visão, mas é aquela pergunta que eu fiz, nós temos massa crítica para virar esse jogo? Ou é melhor ir embora do Brasil, que me perdoe o leitor, né? Bom, você vai para o mercado financeiro, que ele está na frente. O mercado financeiro, eu acho que não tem nada a dever. Não, concordo. Não. Certo? Concordo. Mas e o resto? Né? O resto, né, algum pela natureza do negócio, vai demorar a encaixar nisso. Né? Você pega uma siderurgia, você pega uma mineração, né, que são processos, né, pesados no sentido, né, de você faz um investimento e você não sai daquele investimento tão cedo. Né? E uma organização que ela são, assim, os movimentos dela são muito pesados. Né? Você fazer um investimento numa siderurgia é um investimento muito demorado. Né? Reduziu bastante esse tempo da época que a gente lidava na siderurgia. Ainda é hoje, comparado com as outras coisas, muito demorado. Né? Aí você levantou a bola, eu vou chutar. Tá? Eu tenho uma outra pergunta que é muito importante em inovação quando você usa o termo demorado. Agora, na pandemia, eu vi algumas coisas interessantes acontecerem. Por exemplo, eu vi uma secretária de educação, não vou me lembrar de qual estado, ou subsecretária, que dizia basicamente o seguinte a respeito da volta às aulas ou das escolas. Em hipótese nenhuma, nós podemos perder o ano letivo. Tá? Eu achei muito curiosa essa afirmação, porque era como se ela estivesse dando uma ordem ao vírus. Olha aqui, meu amigo, você tem prazo para acabar. Né? E acho que a realidade já deve ter mostrado a ela que não é bem assim. Né? De outro lado, toda a discussão sobre o surgimento da vacina, e eu, obviamente, não sou médico, mas
eu comecei a ver uma reflexão interessante sobre pesquisadores dizendo, olha, a vacina só vai sair em tal data porque há ciclos que precisam ser cumpridos, tá? E esses ciclos não tem como reduzi-los, né? Isso foi mais ou menos por abril, esse tipo de fala. E aí, a cada dia que passava, culminando, a gente pode citar hoje, né? Hoje, dia 6 de agosto de 2020, o presidente dos Estados Unidos afirmou que a vacina sai antes das eleições americanas. O presidente da Rússia afirmou que em janeiro estará vacinando a população. A China provocou os Estados Unidos dizendo que vai ter a vacina antes dos Estados Unidos. Tá? Tudo isso num cenário, Sérgio, em que desculpa, eu estou me alongando para você entender o contexto da pergunta e do comentário. Num cenário em que a gente também vê um fenômeno interessante acontecer com ciência e tecnologia. A gente que é de startup, né, que tem um DNA de startup, a gente sabe que não dá para chegar e falar assim, olha, não importa o que acontecer, o prazo não pode ser reduzido. Tá? A gente simplesmente está fora do jogo se isso acontecer. Do outro lado está a academia que diz, olha, eu tenho prazos que não podem ser modificados. Os centros de tecnologia de grandes empresas vão dizer a mesma coisa. Tá? Só que a realidade, ela impõe um impacto muito maior. Né? Você veja agora esse lançamento do GPT-3 nos Estados Unidos, impõe que todos os concorrentes se movam, porque senão eles perderam uma etapa da história. Então, eu queria te perguntar sobre essa questão dos prazos. Ainda dá para as empresas, especialmente as grandes empresas, para os governos dizerem assim, olha, nós temos que esperar com paciência, ainda dá para pensar dessa forma, ou a gente tem que também começar a ser disruptivo em prazos, né? em dizer assim, olha, esquece, nesse prazo aí não vai dar para fazer, não vai atender. Tá? O que você pensa dessa questão do prazo? Olha, eu vi alguma coisa que me chamou a atenção, né, nessas discussões em cima de pesquisas, né, de vacinas, né, e tem caso de pesquisadores brasileiros né, participando da pesquisa na Inglaterra, né, em que eles citam as condições de pesquisa lá e as condições de pesquisa aqui, né, ou que participaram lá e estão aqui. E fala o seguinte, olha, quando eu estava lá né, trabalhando, eu precisava de determinada coisa, por exemplo, tipo um reagente, sei lá, um elemento, Algum suprimento? algum suplemento, e eu fazia o pedido, na parte de tarde já estava na minha mesa. Tá? Agora aqui, né, no centro de pesquisa, você tem que fazer uma licitação. Tá? Você tem um processo de compra. Então demora 6 meses, 3 meses, 6 meses, para você ter o suplemento na sua mesa. Então, esse tipo de prazo, isso pode ser trabalhado. Né? Isso não afeta a qualidade, vamos dizer, da vacina. Concorda? Não, com toda certeza. Isso não afeta a qualidade. Como Agora, também ficar questionando, eu vi hoje alguém questionando sobre, aliás, foi agora cedo, né, do dia de hoje, Dr. Drauzio Varella questionando como é que nós vamos resolver a questão dos vidros para colocar as vacinas. Vamos e convenhamos, esse é um assunto que o governo já devia estar trabalhando, né? Não dá para esperar a vacina para depois decidir onde é que vai colocar, né? é a logística. É logística. A logística é uma coisa que, né, tinha que ser pensado, trabalhado, porque você vacinar 100 milhões de pessoas num prazo curto, não se faz isso, né, com muita facilidade. Né? Então, essa questão do prazo, eu vejo, tem coisa que você pode reduzir o prazo porque a burocracia, o processo está errado. Né? Você não pode usar para a pesquisa o mesmo processo com uma atividade lá de, por exemplo, tirar uma carteira de motorista. Tá certo? Sem dúvida. Então,
Agora, tem outras coisas que é relacionada à vacina, é sobre o prazo para ela ser validada. Né? Isso aí é o seguinte, para estar disponível. Isso não. Nós estamos vivendo uma situação excepcional, né? Nunca foi imaginado, nunca foi prevista, é a primeira vez, tem que se aprender com ela. Né? Acho que tem que repensar essa forma. O que a Rússia está fazendo, provavelmente ela vai pular a etapa, tá certo? Da validação, não vai esperar todos. Vai fazer tipo assim, estou brincando, estou fazendo um MVP. Um MVP de vacina, né? Essa é boa. Quer dizer, ele não seguiu todos os protocolos, mas também por quê? Acho que não pode esperar, às vezes, porque já tem uma garantia mínima. Não está querendo trabalhar com 100% de garantia? Num certo sentido, o que você está falando é para processos criativos, especialmente aqueles que envolvem a vida, né? Nós temos que aprender a gerenciar melhor os riscos, né? O Para reduzir processo não é o causas, mesmo. né? O processo não é o mesmo de É, gerenciamento. não pode ser da mesma forma. É aquela história. Eu chego para um bando de cientistas, aliás, a ficção científica é pródiga nisso, né? Eu chego para um bando de cientistas e falo assim: deixa eu contar para vocês, tem um asteroide vindo na direção da Terra e vocês precisam achar um meio de desviar perfeitamente. Você me dá 5 anos. Eu falei, não, ele está chegando em 5 semanas. Ou seja, nós vamos ter que. Isso não é real, antes que o ouvinte ache que eu estou dizendo que vai chegar, eu estou apenas tentando mostrar que, se há uma ameaça real, a gente trabalha com os prazos da ameaça e não com os nossos prazos, A gente tem né? que trabalhar com a realidade. Com a realidade. Né? Ainda que essa realidade seja, olha, vamos sentar todo mundo e rezar, porque não tem jeito. Né? Realmente, nós você tem que, desistimos. você tem que mudar a sua forma de avaliar o risco. Sim. Talvez, né? Talvez esse seja um caminho, não sei, mas que tem que ser pensar diferente, em algo diferente, né? Tem. Ô Sérgio, a gente está caminhando para o final e eu tenho duas perguntas ainda para te fazer. A primeira é uma referência que eu gosto muito de fazer, o meu ouvinte aqui ele já sabe que é um autor que eu aprecio muito, chamado Brian Little. Brian Little é um psicólogo que trabalha muito com a visão da personalidade diogênica, né? Nós temos a biogênica, quem você é por conta dos seus genes, nós temos a sociogênica, aquela que te molda por conta do seu convívio social, e ele fala de uma personalidade idiogênica, que é aquilo que eu desejo ser, né? E a gente tem trabalhado muito com esse conceito na educação. Se eu quero ser alguma coisa, eu tenho que trabalhar não só do ponto de vista cognitivo, mas também do ponto de vista socioemocional, para me tornar essa coisa, ainda que eu nunca vá ser de fato essa coisa. Quer dizer, a minha dimensão biogênica, ela está preservada lá, mas eu tenho que ter uma atuação, eu tenho que aprender a lidar com essa realidade de uma outra forma, que é distinta da forma que a natureza me moldou e a sociedade me moldou. A minha pergunta é: você fala no seu texto em aprendizagem por mais de uma vez, né? E aí eu quero dividir essa pergunta em dois aspectos. Primeiro como é que você vê o aprendizado da inovação? Não aprender sobre teoria da inovação, não é isso. Mas o aprendizado para que o indivíduo se torne um indivíduo inovador. E a segunda vertente dessa pergunta, como é que você vê a aprendizagem para que uma organização aprenda a ser inovadora? Isso aí, você colocou numa questão que eu considero das mais difíceis né, de serem solucionadas, né? Porque nós estamos muito acostumados no conceito de educação, né? Correto. Educação corporativa, por exemplo, né? Enquanto que nesse novo ambiente, o que se fala não é educação corporativa, é uma cultura de aprendizagem, tá? A aprendizagem, ela, como diz o Joito lá, ele reforça isso, a aprendizagem vem antes da educação. Tá? E a aprendizagem é você que faz por você. A educação alguém faz por você.
Tá? Pô, quem faz educação na organização é a RH. Quem faz a produtividade é você. Agora, em que? Isso é um negócio tão complexo que se coloca o seguinte, que hoje, né, você fala que 50% dos conteúdos que se aprende no primeiro ano de um curso regular na universidade, tá? No quarto ano já é obsoleto. Tá? Então, E já é turmas com barulho desse, né, Sérgio? Então, isso tem sido colocado. Bom, então, você fala assim, olha, então você. E nós temos no nosso modelo mental, né, de acumular conhecimento. Achamos que o nosso currículo é bom se nós acumulamos. Você acumula com coisas que já nem existem mais. Tá? Que você ainda deve saber, está colocado lá no seu currículo, que quando você operava Telex. Operador Telex. Né? Mas no currículo está lá. Ninguém tira isso do currículo. Né? Ô Sérgio, a última pergunta antes da consideração final. Você também fala sobre métodos ágeis, né? Os métodos ágeis vicejam entre startups, eles são quase que uma exigência para a sobrevivência, né? E você cita textualmente, eu vou ler porque eu acho relevante, tá? Você fala alguma coisa da seguinte forma: os métodos ágeis têm muito a ensinar na condução de projetos de inovação, reduzindo prazos e fazendo os erros se manifestarem rapidamente para serem sanados logo no início. Mecanismos de reconhecimento, recompensa necessitam ser adaptados para o ambiente de incerteza, e onde os erros, falhas e fracassos são parte desse normal. Se o modelo de comando e controle e a burocracia são assassinos da criatividade e inovação, como dizia Maslow, a mentalidade de liderança e o seu exemplo a seguir podem se transformar em antídotos. A pergunta vai na seguinte direção: é genuína a adoção dos métodos ágeis pelas grandes corporações? Ou pelo menos ela está se transformando em algo mais genuíno? Ou é chique falar que usa método ágil? Olha, eu conversei com uma conhecida minha, amiga minha, de uma grande empresa aí do Brasil, né? E ela, quando falando negócio do método ágil, né, o agile, né? O pessoal gosta de Isso. falar, É mais chique ainda, né? é mais chique ainda, né? Ela falou assim, aqui tudo é agile. É uma grande empresa, tá? Das maiores empresas do Brasil. Então, isso veio entrando, né? Como, e às vezes eles confundem o método que é um método para você conduzir um processo com um método de inovação. Que não, né? Mas são métodos para você conduzir o processo de uma forma mais acelerada. Né? Vamos falar assim, cortando pedaços. Né? Você faz protótipo, quando você pega o design sprint, é um ciclo de 5 dias. Né? Sim. Então, aí você sai de lá com um protótipo. Tá? Então, não é assim, ele estimula a criação, né? A criatividade, mas ele não é um método em si de inovação, ele está ali para auxiliar a inovação, porque a inovação ela tem que ser rápida. Porque se você demorar demais no projeto, nos métodos tradicionais de gestão de projetos, né, que a gente está acostumado, né, quando a gente terminar o projeto, que tem que estar perfeito, já tem um concorrente ou compra o projeto substituto. Né? Você levantou a bola certinho para o grande final, né? Então, Fazer um comentário com você. Anos atrás, eu, se não me engano, foi um dos autores do Oceano Azul, numa palestra em São Paulo, a estratégia do Oceano Azul, um dos dois autores,
não me lembro qual deles, começou uma palestra em São Paulo dizendo: acabou a era da velocidade de inovação, tá? E aí ele deu um grande respiro à la Obama, né? Aquelas interrupções para criar clima, e continua a palestra dizendo: começou a era da aceleração da inovação, né? A minha pergunta é o tema desse podcast que está chegando ao fim, né? A gente fala muito em inovação, e o próprio Agile, que nós acabamos, ou Agile, né, para quem for menos sofisticado, que nós acabamos de citar, é uma das coisas que surge como um instrumento importante para a inovação. Mas a pergunta é, depois da pandemia, você acha que nós vamos inovar na própria forma de inovar? Há espaço para isso, ainda que a gente não consiga imaginar exatamente como, mas como é que é esse processo de inovar na inovação? Pois isso acho que vai continuar, né? Tem grandes empresas, por exemplo, a GE, né? Ela tem um programa que chama Fastworks, que é baseado no modelo de startup enxuta, né? Eles vão se realimentando. Esses métodos de inovação, né, de startup, eles se alimentam muito do programa Toyota de produção, sistema Toyota de produção. Certo. Tá? E quando você pega no Scrum, que tem o Kanban é lá do sistema Toyota de produção. Ele usa o 5 porquês, brainstorm, né? Então ele não exclui isso, né? Ao mesmo tempo, a Toyota está usando o que se prega na startup enxuta para conduzir projetos, para ter prazo menor de desenvolvimento de produtos, né? Que fala assim, olha, essa é a declaração da pessoa lá da Toyota, é que fala assim, isso é o que estava faltando no nosso projeto, no nosso programa. Né? Então, esse complemento. Né, o sistema Toyota é muito usado nessas metodologias, naquilo que... bebem da mesma água, né? Do mesmo poço. Ele utiliza coisa, né? Porque o Kanban, que é o básico do Scrum, né? Lá é Toyota, nasceu na Toyota. Né? Perfeito. E aquilo é uma forma de gerenciar projeto. Sérgio, nós chegamos ao fim do nosso podcast. Para o nosso leitor, reforço, esse é o podcast A Máquina no Espelho. Eu sou Roberto Francisco, CEO da CUCAC. A nossa missão neste podcast é discutir os temas mais provocantes da inovação em todos os setores da sociedade e avaliar seus impactos em nossas vidas. Nós recebemos hoje Sérgio Araújo Teixeira, economista, consultor com grande experiência aí em grandes corporações, e tivemos um bate-papo aqui muito interessante que acho que vai dar para ter outros capítulos a respeito de inovação, né? Assim que a inovação for inovada, Sérgio. E eu queria agradecer a todos que nos ouviram. Convido vocês a estarem conosco brevemente em um novo podcast A Máquina no Espelho. Muito obrigado a todos.